Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Pérez e nós vamos aqui fazer a correção da prova de Santos, do município de Santos. As questões não caíram tão diferentes do que a gente já conversou em aula, para quem teve aula comigo, ou para quem fez o dia D, a reta final, né, a véspera de prova, tal. A gente conversou sobre os assuntos que caíram nessa prova. Então, assim, a gente vai aqui só confirmar o gabarito. Já vou antecipar que nós não tivemos nenhuma questão passiva de recurso, como eu disse em aula e como eu disse na revisão de prova, as questões foram Ctrl+C, Ctrl+V do Estatuto do Servidor Público e da Lei Orgânica. Então, como é Ctrl+C, Ctrl+V, não dá para recorrer de uma coisa que está muito óbvia, né? Tá ali, o examinador pegou, copiou e colou. Então, fica fácil para o examinador não errar. Então, nós não temos recursos dessa prova, ok? Mas eu vou aqui com você acompanhar e conferir as questões para você já se ir preparando para outras provas se você errou. Ou se você acertou, ficar com aquele conteúdo mais fixo na sua mente, ok? Então, a gente vai fazer um bate-bola aqui só para conferir as questões que caíram na prova, fechou? Vamos lá, então? Olhando aqui, pessoal... Então, a prova foi de oficial de administração da Prefeitura de Santos, esse domingo agora que passou, né? E nós vamos conferir a prova. E a prova que a gente vai conferir aqui, pessoal, para vocês acompanharem, é a tipo A, tá? A prova tipo A. Então, se você tá aí com sua provinha para olhar, se a sua prova não foi a tipo A, puxa ela pela internet, pega com o colega, acompanhe pela prova tipo A pra gente não errar gabarito, tá bom? Então, oficial de administração, prova tipo A. Olha lá a primeira questão. A questão 18, ela falava o seguinte. Deixa eu só ver se eu consigo tirar um pouquinho aqui da janela. Não, depois eu tiro a chegar na letra D. Essa questão falava o seguinte, pessoal. Nos termos do Estatuto do Funcionário Público do Município de Santos, então lembra que eu falei isso na véspera de prova? Que você tinha que olhar se a questão ia perguntar para você sobre lei orgânica ou sobre o estatuto. A primeira coisa que você tinha que ver era isso, sobre qual a lei que estava perguntando, o estatuto ou a lei orgânica. Depois que você viu que a questão era de estatuto, fica mais tranquilo para você se localizar nas alternativas, beleza? E aí falava, o funcionário público que por decisão administrativa ou judiciária tiver deferido o reingresso, tá falando de reingresso no serviço público, depois de demissão, nós vimos muito sobre demissão na live de sexta, né? Mas é importante que se você acompanhou a live e leu os próximos artigos que eu tinha dado na live, eu tinha dado demissão. Se você leu os próximos artigos, provavelmente você viu sobre reintegração. Aqui, sobre reingresso. Aqui ele fala, se tiver deferido o reingresso no serviço público, depois de demissão, ser... E daí ele vai trazer as alternativas. A fala reintegrado ao cargo sem qualquer ressarcimento. A B fala reintegrado ao cargo com ressarcimento. A C fala readmitido e a D fala readmitido. Se você leu a lei, o estatuto, você já saberia que não é readmitido e não é readmitido. Não existe no serviço público a palavra readmitido. Então, nesse caso, seria reintegrado. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica, como o Estatuto, trazem a palavra reintegrado. Só que daí a questão é, ele vai ser reintegrado sem ressarcimento ou com ressarcimento depois de decisão administrativa ou judiciária? E aí, olha o que vem do Estatuto. O artigo 34 do Estatuto do Servidor Público de Santos fala que a reintegração, que decorrerá sempre de decisão administrativa ou judiciária, é o reingresso no serviço público de funcionário demitido com o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Então, aqui a alternativa certa era realmente a B, com o ressarcimento, ok? Então, era só isso que você tinha que achar. A próxima questão que eu trago aqui é a questão 19 da prova tipo A, não esquece disso, ok? A prova tipo A, ela falou o seguinte, pessoal, de acordo com
A lei orgânica municipal, então aqui a gente está falando de uma questão sobre lei orgânica, não sobre estatuto. De acordo com a lei orgânica municipal, os bens do município, e essa eu tratei na revisão de sábado, lembra? Na revisão eu tratei quais eram os bens do município. Não foi na revisão, foi na live. Na live eu falei pra vocês que vocês tinham que ler quais eram os bens do município, lembra? E ainda falei, não, foi na revisão de sábado mesmo. Ai, pessoal, minha memória não tá tão boa assim, né? Aquela professora tá já em dúvida. Não importa. O importante aqui é que eu falei pra vocês que nós tínhamos até terras devolutas, bens públicos, bens especiais, lembra? Lembra? E aqui ela cobrou uma parte de só o que eram os bens do município, só quais eram os bens do município. Então pegou o primeiro artigo lá. E daí falava, se abrange direitos, não abrange ações, abrange créditos tributários oriundos de impostos ou não abrange servidão pública, pessoal. E a resposta certa aqui, que era abrange direitos, eles pegaram do artigo 5º da Lei Orgânica, que fala o seguinte, são bens do município. Primeiro, todas as coisas, móveis e imóveis, eu dei isso em aula também, direitos e ações. Então, olha o que eles pegaram, essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó. Então, todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações, que a qualquer título pertençam ao município. E 2, as terras devolutas situadas em seu território. Então, era só você ter olhado o artigo 5º da Lei Orgânica que estava lá. Eles pegaram só um pedacinho, daí você vai me falar, professora Viviane, mas daí não tá errado, porque eles pegaram só um pedacinho, cadê o resto? Tá incompleto. Não tem problema, porque tem vírgula aqui, né? Então, são bens do município de Santos. Coisas móveis ou coisas imóveis, né? Móveis e imóveis, direitos, ações, entendeu? Não precisava estar completa a afirmação. Direitos são, aqui fala, abrange direitos, sim. Os bens do município abrange, sim, direitos. Ok? Então, eu não consigo visualizar um recurso aqui. Se você quiser tentar fazer um recurso, porque eles não colocaram a qualquer título pertençam ao município, então não seria qualquer direito, poderia até, talvez, caber. Mas, assim, como eu te disse, quando é Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V de lei orgânica, de estatuto, é mais difícil a gente recorrer. Porque o examinador, ele sabe disso. Então, ele acaba fazendo essa pegadinha de Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Aí, pessoal, a questão 20 da prova, lembrando que a prova é tipo A. A questão 20 da prova falava o seguinte. Espera só um minutinho que eu tô conectando aqui. Falava o seguinte. Fala o seguinte, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, é permitido ao município estabelecer cultos religiosos. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, é permitido ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas. 2. Manter com a igreja a colaboração de interesse público. C. Recusar fé aos documentos públicos. E D. Criar distinções entre brasileiros entre si. Pessoal, quem teve aula comigo já saberia de cara que é um artigo da Lei Orgânica que fala sobre vedação, na verdade. Eles fizeram uma interpretação que a gente chama de contrário senso. Eles pegaram a vedação e perguntaram para você o que é permitido. Criar distinções entre brasileiros, isso é absurdo. É vedado na Constituição, é vedado na Lei Orgânica. Não dá para criar distinções entre brasileiros. Até eu dou esse exemplo na aula, falando que é como se fosse filhos. Você não cria distinções entre filhos. Não importa se é adotivo ou se é filho biológico. Você não cria. Então, aqui também você não cria distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Recusar fé aos documentos públicos também é proibido. Por quê? Porque os documentos públicos, eles precisam ter fé pública. Eu falei isso em aula também. É vedado o município recusar fé aos documentos públicos. E aqui tá pedindo o quê? O que é permitido. Ok? B. Manter com a igreja colaboração de interesse público. Manter com a igreja colaboração de interesse público. E aí, o que você acha? Ou estabelecer cultos religiosos ou igreja. Pessoal, se vocês tivessem lido, como eu falei em aula, o artigo que falava das vedações, a letra A é o inciso 1 das vedações. É vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então, assim, você conseguiria fazer por
eliminação. As três, a A, a C e a D, estavam muito óbvias porque estavam lá na lei orgânica como vedação. Concordo, eu, Viviane, concordo que a B não estava tão fácil. Por que não estava tão fácil? Porque ela é uma interpretação contrário ao senso do artigo. Vou mostrar o artigo para vocês. A alternativa B é a certa. Olha como é o artigo. É vedado ao município. E daí ele fala: estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada. Então é salvo. Salvo, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Salvo, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ou seja, poderá manter com os cultos religiosos, com as igrejas, a colaboração de interesse público, porque é um salvo. Tava difícil? Ó, eu vou te falar um negócio. A B tava difícil saber que era ela. Tava. Concordo com você. Mas tava fácil saber que não era A, porque é vedado. Tava fácil saber que não era C, porque é vedado. E era fácil saber que não era D, porque é vedado. Então só me sobrou a B. Entendeu como a gente faz questões em prova? Se estava difícil saber a certa, mas eu sei que as outras três estão erradas, o que me resta nessa vida? Saber que a B estava certa, né? Porque realmente o examinador aí deu uma baguncinha, né? Mas foi isso, pessoal. Só um minutinho que eu tô colocando aqui. Próxima questão. Vamos lá. Aí, pessoal, eu tenho então a questão 21 que caiu na prova. A questão 21. A questão 21, pessoal, o que ela fala? Acerca dos direitos de voz dos vereadores em respeito às regras estancadas no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa correta. Então, aqui ela está pedindo o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. Lembra que eu falei para vocês? Ctrl+C, Ctrl+V. É isso que o examinador faz com vocês. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, olha lá, o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal falava o seguinte: os vereadores são invioláveis em suas opiniões, podendo utilizar o cargo, inclusive, para solicitar vantagens. Ai, gente, que feio, né? Claro que não pode solicitar vantagem para votar matéria de interesse particular, né? Isso aqui tá feia demais, não dava nem para chutar uma dessa, ok? Letra B. A inviolabilidade dos vereadores, por suas opiniões, palavras e votos, somente se aplicam ao exercício do seu mandato e não se estende à circunscrição do município. Não se estende à circunscrição do município, não se estende à circunscrição de outros municípios, né? C. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestar dentro ou fora do exercício do mandato. Ai, apertei o botão errado, peraí. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas dentro ou fora do exercício do mandato. Dentro não mesmo, mas fora sim, né? Não tem nada a ver essa parte aqui. E a D. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações em razão do exercício do mandato. A D estava certa, pessoal. Olha o que diz o artigo 15. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Lembrem-se sempre, na circunscrição do município. O vereador só pertence àquela circunscrição. Ele não é vereador no outro município, ok? O parágrafo único fala que os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. Então, não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do seu mandato, e nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. Coisas fora do mandato não está incluído aqui, não é inviolável, tá? Então, a inviolabilidade dos vereadores é somente com relação às questões do mandato, ok? Beleza?
Vamos lá. E aí, pessoal, nós temos uma outra questão que caiu, lembrando novamente que é prova tipo A, não vai pegar outra prova. Olha lá, prova tipo A. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração, direto e autarquias e fixação de sua remuneração são de iniciativa. Lembra para você que eu falei isso? Eu falei sobre essa questão na véspera de prova. Falei para você que você tinha que saber quando era privativo do prefeito ou quando não era. Falei para você que na prova da outra semana caiu sobre qual lei complementar, quem que fazia a lei complementar, quais os assuntos da lei complementar. E falei, provavelmente agora vai cair de iniciativa. E vai cair de iniciativa do prefeito. Eu falei para você isso na revisão de prova de sábado. Ah, professor, então a senhora sabia o que ia cair? Não é que eu sabia, pessoal, é dedução, é muito óbvio que o examinador vai pelo mesmo caminho sempre, ok? É mais confortável pelo mesmo caminho, né? Zona de conforto. Então, olha lá. Então, o artigo 22 fala que, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração, inclusive caiu sobre isso, perguntando da lei complementar. Se esse assunto era da lei complementar. E aqui tá caindo se esse assunto é de quem que deveria fazer. E daí, como eu dei isso na véspera de prova, era uma matéria privativa do prefeito. Quem deveria ter iniciativa para fazer essa lei não é os vereadores, é privativa do prefeito, ok? Beleza? E aí, cadê aqui? A questão 23, pessoal, que caiu na prova de domingo, tipo A, fala o seguinte: nos preciosos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos, no que tange às disposições preliminares, assinale a alternativa correta. Então, nos precisos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos, no que tange às disposições preliminares, então voltamos para o Estatuto, não é a lei orgânica, é o Estatuto. No que tange às disposições preliminares, assinale a alternativa correta. A. Os funcionários do exercício funcionários do executivo receberão remuneração sempre maior que o do legislativo. Pessoal, lembra que eu falei isso em aula? Falei para vocês que sempre vai ser o mesmo, um não receberá mais do que o outro, o legislativo não vai receber mais do que o executivo e vice-versa. Lembra que eu falei isso em aula? Olha que legal, caiu. Lembra que eu falei na véspera em aula que o executivo, que no município nós só temos dois poderes, executivo e legislativo, eu não tenho judiciário no município, e que os dois serão independentes e harmônicos entre si, e que um não receberá vencimento superior ao outro. Entendeu, pessoal? Então é isso. Então esse daqui tá errado. B. É permitido atribuir-se ao funcionário encargos ou serviços diferentes dos que os próprios e sua carreira? Não, pessoal. A gente presta o concurso para passar para um cargo e para ser atribuídas as funções daquele cargo, não para chegar lá e ser desviada da minha função. Isso aqui é chamado de desvio de função e não é permitido. Isso é desvio de função e não é permitido, ok? E aí, pessoal, C. Espera aí que eu vou já ver. C. Haverá equivalência entre diferentes carreiras, assim como entre cargos isolados, quanto às suas atribuições funcionais. Não. Aqui, pessoal, era não haverá. Ó, aqui, ó. Cadê o não? Faltou o não. Não haverá não haverá equivalência de diferentes carreiras. Não haverá, ok? D. É vedada a prestação de serviço gratuito. É vedada a prestação de serviço gratuito. Sim, realmente o Estatuto do Funcionário Público fala que é vedada a prestação de serviço gratuito. Vamos conferir? Olha lá o artigo 11 do Estatuto.
é vedada a prestação de serviço gratuito, pessoal. É exatamente isso que o Estatuto prevê no artigo 11, ok? Falei para você que era Ctrl+C, Ctrl+V, não foge disso. O examinador de prova de lei orgânica, Constituição Federal, Constituição Estadual e Estatuto do Funcionário Público não foge do Ctrl+C ou Ctrl+V, pessoal. Por isso que às vezes eu fico lendo artigo em aula, lendo essas coisas, e vocês ficam lendo as leis, e aí você fala assim, a professora fica lendo em aula, eu queria que ela explicasse mais, que ela falasse, que eu entendesse mais, porque não adianta, o examinador não foge disso, não vai fugir disso, ok? Então, é exatamente isso que a gente precisava lembrar. Nos termos do Estatuto do Funcionário Público, nos termos do Estatuto do Funcionário Público Municipal de Santos, a pessoa é considerada investida em cargo público desde o ato do... Então, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos, a pessoa é considerada investida em cargo público desde o ato do... Aqui, pessoal, nós temos um pequeno problema. Então, assim, aqui sim, de novo, eu vou reforçar que você tinha que se lembrar do Ctrl+C ou Ctrl+V. Por quê? Doutrinariamente, ou seja, para quem é do mundo jurídico, essa aqui não teria nem resposta certa. Porque a investidura do cargo público é a partir da entrada em exercício, normalmente. Você tem que começa a contar a estabilidade, o estágio probatório, a partir da entrada em exercício. Porém, todavia, entretanto, aqui nós temos uma questão de Ctrl+C ou Ctrl+V, porque está pedindo de acordo com quem? Com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Santos. E de acordo com o estatuto, realmente isso estava lá previsto expressamente, que a investida em cargo público será a partir da posse. A investida em cargo público será a partir da posse. A aprovação de concurso não dá, né? A aprovação de concurso você não tem nem direito ainda a ser nomeado, você não tem direito nem ainda a ter o cargo público. A aprovação é só uma expectativa de direito. Certificação de aptidão física e mental para o cargo também não tem nada a ver com investidura. Intercurso do período probatório, você já estaria em exercício, mas já estaria no cargo. Então, aqui sobrou posse. Inclusive, o artigo 25 do Estatuto fala exatamente isso de forma expressa. Ele fala que a posse é o ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público. A posse é o ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público. Então, era expresso isso no Estatuto, ok? Vamos para a questão 25 que caiu na prova. Olha lá, de acordo com o Estatuto, novamente, está pedindo Estatuto. Aqui está pedindo Estatuto. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, não serão considerados de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de... Aqui também, pessoal, o examinador foi bem maldoso. Ele também pediu uma questão contrário senso. Tá lá no Estatuto? Tá. É Ctrl+C, Ctrl+V? É. Só que, na verdade, ele faz uma interpretação contrária ao que está escrito lá. Então, o que acontece? Se você só decorasse, às vezes você ia ficar meio perdidinho na hora de responder. Dá para ser por eliminação. Mas ele faz uma interpretação um pouquinho mais difícil aqui. Então, ele fala que não será considerado, não serão considerados de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de... A resposta certa era a alternativa A, que fala faltas que excedem um dia por mês, em 6 dias por ano. Por quê? O Estatuto, no artigo 78, ele fala que serão considerados de efetivo... Então, é o contrário, entendeu? É o contrário. Ele fala que serão considerados de efetivo exercício os dias em que um funcionário estiver afastado em serviço em virtude de... Ele vai trazer férias, licença-prêmio... várias questões ele vai trazer como sim, está em efetivo exercício. Mas no inciso 8, ele fala que há faltas aos serviços até um dia por mês, não excedendo a 6, serão consideradas abonadas, ou seja, continua contando para efetivo exercício. Só que
você faz uma interpretação contrária. Quer dizer, se ele fala aqui uma por mês, não excedendo 6 por ano, vai ser considerado como efetivo exercício, quer dizer que se exceder a 6, não vai ser mais. Por isso que é uma interpretação contrária, porque ó, faltas que excedem, faltas que excede um dia por mês em 6 por anos, daí não vão ser mais consideradas como efetivo exercício. O resto estava tudo perfeito, ó, exercício de outro cargo no município, licença para qualquer tratamento de saúde e missão de estudo nos outros pontos do território serão considerados como exercício, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês com relação à correção da prova de Santos, mas fica aí, peraí, vamos só fazer o merchan final, né? Porque, ó, vencendo concursos aqui, né? Que é o que paga o salário, vamos lá. Olha lá, pessoal, nós temos uma assinatura prêmio anual para quem fez a prova de Santos e principalmente para quem assistiu minhas aulas, né? Então, você pode acessar todos os cursos da plataforma, se preparar para vários concursos, não só para esse que passou de Santos, mas também para todos que vier por aí. E aí, olha que promoção incrível! Você vai ter essas vantagens aqui da assinatura. Esses exemplos de curso, ó, vai ter da Câmara de Cubatão, Prefeitura de São Vicente, eu vou estar dando aula, Caixa, INSS, TRE e assim por diante. E aqui o telefone, ó. Então, vocês vão ter todos esses cursos e olha que legal, o valor promocional para quem assistiu essa revisão. Aqui. Para quem assistiu essa revisão, pessoal, olha o valor promocional que legal. De vez 697 vai ser somente 347, duas vezes de 34,65, ok? Então, assina lá, assistam nossas aulas, se preparem conosco para os concursos, venha ser concursada como eu sou, que é uma maravilha, e a gente segue em frente aí com os concursos. Ok, pessoal? Espero vocês nas próximas revisões, espero vocês nos ao vivos, espero vocês nas aulas minhas de lei orgânica e assim por diante. Até mais, pessoal. Obrigada pela presença e participação. Um grande abraço. Tchau, tchau.